Dá uma baixadinha para ficar tudo. Pronto. Então, dado AX mais B e supondo sem perda de generalidade que o elemento da matriz ele vai ser diferente de zero, né? Nesse caso, a gente vai meio que aprofundar um pouco esse AX mais B, fazendo com que A seja uma matriz. Uma matriz que é... Deixa eu pegar as minhas anotações. É uma matriz não singular, né? Ou seja, não tem inversa, né? E ela e vai ser uma matriz diagonalmente, eu esqueci o termo. Basicamente, a gente vai a gente vai levar em consideração, na hora de olhar para essa matriz, somente os termos diagonais, como se está mostrando. Suba aí, menina, por favor. Volta lá para aquele slide. Então, só serão analisados quer dizer, serão analisados todos, mas levados em consideração para esse processo somente os elementos diagonais, que são relacionados ao B, né? Então, assim, vai ser um A11, B1, A22, B2, A33, B2, ANN, BN. Passa aí para o próximo. Então, se a gente remanejar aquela nossa matriz ali e isolando os respectivos x, né? Então, a gente pegando essa linha aqui e fazendo e isolando o x, nós teremos nessa equação aí, né? X1 em relação ao B e aos outros dois elementos e aos outros elementos colineares, né? Na verdade, gente, ó, o intuito daqui é a gente isolar o x1, o x2, o x3 e o xn. Então, vocês vão ver no exemplo, né, quando a gente passar lá, que a gente pode ter algumas variáveis no sistema linear, né, como a gente já conhece. Tem sistemas lineares que só tem 2 variáveis, tem uns que tem 3 e tem uns que são 4. Então, esse x1, x2, x3 e x4 aqui, ou xn, significa a quantidade de variáveis, né? Então, para a gente calcular, a gente precisa isolar essas variáveis, tá? Então, a gente parte de um valor inicial, de uma aproximação x0, que vai ser dado, aí você anota aí, Melina, vai ser justamente o BN, ou BI, sei lá, sobre ANN. Deixa eu colocar aqui, peraí. Esse x0 vai ser o nosso BN sobre o ANN, né? Cadê? Esse x0 aqui, né, gente, é uma aproximação, como ele já diz, né, para a solução do nosso sistema. Então, a gente vai ter, quando o K for igual a 0, a gente vai ter a primeira interação. Quando o K for igual a 1,
a gente vai ter a segunda iteração. Quando K for igual a 3, ou quando for igual a 2, a gente vai ter a terceira iteração e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, esse x elevado a zero, a gente começa com a aproximação inicial e depois a gente vai aumentando, né? Quando K for igual a 1, K igual a 2 e assim sucessivamente, como eu acabei de dizer. Continuar aqui. Então, como a gente viu lá em cima, né, a gente pode representar as variáveis desse jeito aqui, né, B1 menos A1, no caso, o primeiro coeficiente, que é o x2 aqui elevado a k, mais, continua, né, A1 vezes, no caso, o n coeficiente elevado a x n elevado a k sobre Elevado A1. não. A Ou iteração anterior. iteração anterior, isso. Porque se você perceber aqui, esse K nada mais é do que a iteração anterior, né? Se a gente substituir o zero aqui, K por zero, aqui vai dar a primeira interação, porque 0 mais 1 dá 1. Vai lá, Thales. E falando formalmente em matriz, o nosso x vai ser escrito dessa forma. O sistema linear, ele também, na verdade, as equações, né, o sistema linear que a gente tem, pode ser representado também em forma de matriz, tá? Além de chaves, que a gente já conhece, também pode ser representado em forma de matriz. O exemplo que a gente vai falar daqui a pouco é em forma de chaves, tá bom? Vai lá, Thales. Vamos lá, critério de... Sim, pode ser. Né? Então, a norma infinito vai ser o maior valor absoluto dos seus componentes, ou seja, vai ser sempre pelo seu valor máximo. E, além disso, nós teremos um critério de parada, né, que vai levar como em consideração justamente algo que a gente pode ter como a distância entre uma iteração e outra, né? Vai existir essa importância aí. E esse cálculo aqui, ele vai ter que se aproximar dessa tolerância, que essa tolerância aí vai ser justamente a nossa margem de erro. Isso. Então, aqui temos um exemplo, né? Se a gente vê aqui, temos um sistema linear que a gente já conhece, onde tem 3 variáveis, né? X, Y e Z. E a gente vai resolver esse sistema linear de acordo com o método de Jacobi, né? Como é chamado. Então, para a interação para o K igual a zero, né? Que é a nossa primeira interação, que é a aproximação inicial, ele fala que o valor de X, de Y e de Z é o seguinte: X menos 1, o Y o x menos 1,8, o y 5,5 e o z 7,3. Então, a aproximação inicial temos esse valor. E o critério de parada é em 0,1, que é o meu erro, né? Na verdade, desculpe, é que é o critério de parada. Então, a gente vai parar quando esse erro que a gente calcular for menor que 0,1. Então, temos aqui a equação, né, 6x mais 3y mais igual a 10, 4x mais 9y menos 3z é igual a 16, e x menos y mais 3z igual a 14. Essas equações estão em forma de sistema. A gente também pode colocar ela em forma de matriz, tá bom? Mas aqui a gente vai calcular, a gente vai fazer em forma de sistema. Então, qual o primeiro passo para calcular essas iterações, né, pelo método de Jacobi? Então, o primeiro passo é a gente isolar a equação das variáveis de x,
de y e de z. Então, a gente vai isolar essas equações. Se a gente isolar aqui, ó, x, k mais 1 é igual a 10 menos, passo 3y para lá, né? Passo 3y para lá e o z também, sendo que tem que ser representado yk menos zk, porque aqui a gente vai substituir, tá? Pela aproximação inicial que a gente viu. Depois, pela segunda interação, a gente vai substituir a terceira e assim sucessivamente. Então, a gente isolou a equação de x, depois isolamos a equação de y, e depois isolamos a equação de z. Perceba que aqui é a primeira equação, aqui segunda equação, e aqui a terceira equação. Então, a primeira interação é quando k é igual a zero. Então, x, k mais 1, não é isso? Pela fórmula que a gente viu. Substituindo aqui, a gente vai ter a primeira interação. Então, vai ficar x, 1 igual a 10 menos 3y0, que é a minha interação anterior, né? Que é 0, menos z, 0, que é também a minha interação, aproximação inicial, que é a anterior. Então, se a gente substituir aqui, quem é y0, que é a minha aproximação anterior, se a gente subir aqui, ó, é 5,5, que é o valor de y. Tudo bem aí, gente? Então, ó, 3 vezes 5,5, só fiz substituir, menos, quem é o valor de z, na aproximação inicial, zk, 7,3, que é exatamente o que a gente viu aqui. Então, a gente vai calcular, a gente encontrou a primeira interação para o valor de x. A primeira interação para o valor de x foi menos 2,3. A gente vai fazer o mesmo procedimento para a segunda equação, né, que é o valor de y. A primeira interação, o valor de y deu 5,01. Analogamente, né, de forma análoga, para z, 7,1. Então, ficamos com a primeira interação, x menos 2,3, y 5,01 e z 7,1. E a gente vai fazendo isso, ó, para a segunda interação. Terceira e quarta, desculpe, já foram feitas, tá? Para a gente adiantar, senão vai ficar muito comprido o vídeo. E percebemos que o critério de parada foi quando, ó, o meu x elevado a 4, quando x na quarta interação deu menos 2, 5 e 7. Aqui tá nossas referências para esse slide, e agora eu vou mostrar como a gente pode efetuar esse método de Jacobi no Excel, tá? Uma observação, porque na segunda interação a gente não parou, porque a diferença, ó, o ΔX, né, a diferença da minha segunda interação com a primeira interação deu um valor maior que o meu critério de parada. Então, deu um erro maior o meu critério de parada, que a gente viu lá, que é 0,1. Então, enquanto não chega no meu critério de parada e não tem uma constância entre esses valores, a gente continua a fazer essas interações. Agora eu vou mostrar no Excel, tá? Sim, gente, aqui estamos no Excel. Vamos aprender, né, a calcular as interações pelo método de Jacobi pelo Excel, tá? Então, como já aprendemos na teoria, agora vamos usar essa ferramenta que é o Excel. Então, o que foi feito aqui? Se vocês perceberem, né, no valor de x, y e z, foram inseridos os coeficientes. Os coeficientes de x, que é 6, 4 e 1. Os coeficientes de y,
que é 3, 9 e menos 1, e os coeficientes de Z, que é 1, menos 3 e 3. Além disso, também foram inseridos os números independentes, né? O 10, o 16 e o 14. Foi colocado aqui nessa planilha, né? Aqui embaixo, temos o valor de K, o valor de X inicial, né? Na verdade, de X, de Y e de Z. Temos o ΔX, o ΔY e o ΔZ. Esse ΔX, ΔY e ΔZ é a diferença da interação atual para a interação anterior. Como já sabemos calcular delta, né? Delta é sempre a diferença do maior para o menor. Então, para K igual a zero, para K igual a zero, temos a primeira interação, que é menos 2,3. Para o X, o valor de Y, 5,01, o valor de Z, 7,1. E o erro, né, para X, Y e Z, temos ΔX aproximadamente 0,28, ΔY 0, aproximadamente 16 e ΔZ 0,003. Então, esse 1,8, menos 1,8, desculpe, 5,5 e 7,3 os valores quando for a interação, quando K for igual a zero, tá bom? Quando K for igual a zero, vai ter menos 1,8, 5,5 e 7,3. Na verdade, gente, esse zero aqui deixa eu ver se eu consigo escrever. Se eu não conseguir, vou passar para cá, ó. Deixa eu ver se tem aqui. O x a zero foi dado na questão. Então, menos 1,8, 5,5 e 7,3. O que foi que a gente fez aqui? Como a gente isolou as equações para x, y e z, nós inserimos na cédula. Então, se a gente observar aqui a equação, tem 10 menos 3 vezes YK menos EK dividido por 6. A gente só fez substituir. Colocamos o menos 10, o 10, né? Que é a cédula K3. Para fixar a cédula abaixo, a gente clicar em F4. Menos, isso só fiz substituir. Menos o Y, que é 3, vezes, ó, o IK, né? Ou YK, desculpe. Quem é meu YK, que foi dado na questão? 5,5. Dividido por 6. Então, ó, deu menos 2,3. Vocês fazendo isso, basta arrastar a cédula e vocês vão encontrar os valores. Assim como você faz com Y, substitui os valores na equação de Y e na equação de Z. Arrasta e vocês vão encontrar. Assim como o Z, vocês arrastam e aí vocês vão encontrar os valores das iterações. E o ΔX a mesma coisa, ΔX, ΔY e ΔZ, sendo que esses ΔX, ΔY e ΔZ é o erro, tá? Então, quando é que a gente vai parar? A gente vai parar quando a gente tiver uma constância tanto do X, quanto do Y, quanto do Z. Assim como quando o nosso erro for menor que o nosso critério de parada, que é 0,1. Então, se vocês observarem aqui, ó, ele parou na x à quarta, ou seja, quando K for igual a 3. Quando K for igual a 3, temos a quarta, né? Que é essa daqui de baixo. Por que a gente parou aqui? Porque temos uma constância, tá vendo? Que é menos 2,0. Ó, menos 2,0, menos 2,0. O 5,0 aqui também, ó, começa a se repetir também nas demais cédulas, assim como o Z. Mas aí vocês podem perguntar, por que
parou nessa quarta aqui? Porque, ó, além de ter uma constância, além de começar a minha constância na quarta interação, o erro aqui, ó, ΔX, ΔY, ΔZ, deu menor que 0,1. Então, meu erro deu menor que 0,1, tanto ΔX, quanto ΔY, quanto ΔZ. Vale lembrar que esses erros, a gente tem que ver de X, de Y e de Z, tá? Vocês também poderiam fazer uma fórmula geral, que foi até dada na teoria. Mas nesse caso aqui, eu preferi colocar isoladamente. E é isso. Então, parou na quarta iteração, porque além de ter a constância, temos aqui o erro das variáveis menores que o meu critério de parada, que é 0,1.